diante da crise das empresas aéreas, endividadas e em processos de recuperação judicial. O governo estuda um plano de ajuda ao setor. Entre as possibilidades em análise, revela o repórter Helder Ferrari, estão medidas que possam enfrentar um dos vilões, o alto custo do querosene de aviação. A crise das empresas aéreas brasileiras se deve a aspectos como o período da pandemia, que ainda afeta a economia mundial, o alto preço do querosene de aviação e a estratégia questionável das empresas aéreas de operar via endividamento para alavancar as suas operações. O governo federal estuda um plano de socorro ao setor com um fundo de até 6 bilhões de reais, que se somaria a benefícios como isenções tributárias e a uma possível redução do preço do querosene de aviação. O professor de Economia e Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e especialista no setor aéreo, Volney Gouveia, defende uma política para reduzir o querosene de aviação como forma de minimizar a crise, já que, para cada ponto percentual de aumento nesse combustível, o custo aumenta em mais de 100 milhões de reais. Nós temos no Brasil hoje uma autonomia na produção de querosene de aviação. Eu acho que a estratégia do governo em abrasileirar o preço dos combustíveis deve também se estender ao querosene de aviação. Ou seja, nós devemos também abrasileirar o preço do querosene de aviação. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, é um setor estratégico para o desenvolvimento, ele gera emprego, gera renda e gera efeitos multiplicadores na economia. E 90% da produção do querosene de aviação é feito pela Petrobras. E, portanto, a produção de querosene ela é nacional. Para Paulo Alexandre, presidente da FENTAC, a Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, essa ajuda do governo às empresas aéreas é fundamental, porém é necessário que se imponham contrapartidas que contemplem os trabalhadores aeronautas e aeroviários, também muito prejudicados pela crise da pandemia. Estão pedindo 3 anos de estabilidade. Começa a negociar com ganho real, né? Pegou dinheiro hoje, a partir da próxima data base, se negocia com ganho real. É a inflação e mais alguma coisa, obrigatoriamente. E, que é muito importante, uma comissão tripartite, governo, empresa e trabalhador, para discutir conflitos judiciais coletivos, né? Para discutir a fadiga, trabalho em excesso, segurança de voo, que é importantíssimo a gente falar disso. Então, acho que são 3 caminhos aí possíveis que o governo pode negociar com as empresas. Manutenção do emprego, né? Manutenção do emprego, a garantia de operação para novos destinos e aprofundar aí a política de inclusão dos brasileiros no setor aéreo brasileiro. As empresas aéreas compõem um setor estratégico do Brasil, empregando mais de 300 mil pessoas de forma direta ou indireta. Daí a importância de o governo auxiliar esse setor neste momento. Esse possível aporte de 6 bilhões é para reequilibrar as empresas nesse momento. Vamos deixar claro que também o governo aqui não está para dar dinheiro para as companhias aéreas quitarem suas dívidas. Então, muitas dessas dívidas são a longo prazo, né? Algumas delas estão sendo pagas, então se você juntar o montante da dívida, vai dar mais ou menos isso. Mas, a primeiro momento, né, o que ela precisa para alavancar, esses 6 bilhões vai ajudar muito. É importante que o país mantenha a trajetória de retomada de crescimento econômico. Nesse sentido, a pauta de uma agenda pró-crescimento ela é fundamental. Retomar crescimento econômico implica gerar emprego, gerar renda e aumentar o fluxo de passageiros nos aeroportos. E isso vai trazer uma garantia financeira para as empresas e vai permitir que essas empresas consigam reverter o seu quadro de crise econômica.